Olá, seja bem-vindo de volta aqui à nossa série de vídeos sobre a vida e o ministério de John MacArthur. Eu sou o professor Felipe Prestes e estamos aqui na Escola Charles Spurgeon Online, que nos deu o privilégio, e a graça de podermos aqui estudarmos mais sobre a vida desse homem. Nos ajudou, nos tem tornado tudo isso possível com relação à sua vida e ao seu ministério. Estudar a vida de John MacArthur e falar sobre isso. Então, é muito importante considerar dessa forma. E assim, nós vamos aqui falar agora sobre a visão do John MacArthur, certo? Para o seminário, o que ele considerou como tão importante ali para a formação do The Master's Seminary, ou seja, do seminário do mestre, como nós temos o seu nome a partir disso. Então, ali foram indicados alguns pontos com relação a que o Ian Murray nos apresenta, algumas características da visão para o seminário. Isso é importantíssimo, porque foi exatamente o que ele considerou como tão importante aí para estabelecer dentro do seu seminário, que, graças a Deus, até hoje permanece. Então, o que é que nós podemos falar sobre isso? Aqui, especificamente, nós temos essas características da visão, e uma delas, a primeira delas, dentro da sua visão, foi um corpo docente preocupado com a educação, não somente com preleções. Então, é importante considerar isso porque a academia vive em uma época, e já vivia nessa época, em que se você não sustentar a importância da espiritualidade, a importância de formar pessoas para o ministério cristão verdadeiro, é possível que a academia da teologia ela fique somente como uma espécie de autorreferência, certo? Em que um fica citando o outro, que fica citando o outro, que fica citando a si mesmo, e simplesmente uma discussão ali que não tem fim. E a visão, a característica dessa carta, com relação à visão do seminário, ele coloca isso, que o corpo docente, a faculty, que é o corpo docente, deveria estar preocupado com a educação, com o ensino de fato dos alunos. Além disso, deveria-se ter um compromisso com relação com relações de discipulado de pequenos grupos entre alunos e professores. Ou seja, exatamente não se poderia ter simplesmente uma visão de um seminário como que gostaria de formar centenas e talvez milhares de alunos simplesmente em uma turma gigantesca. A ideia é ter um grupo de pessoas que estejam próximas exatamente com o propósito de que elas venham a se engajar juntas nesse propósito também de conhecer mais de Deus e da sua palavra. Então, acho muito interessante isso, por não ver na educação do seminário simplesmente uma forma de chamar cada vez mais pessoas. Precisa-se ter ali uma proximidade entre alunos e professores. Ter o foco na alta qualidade do desenvolvimento pessoal, educacional e ministerial. Então, se você baixar a guarda com relação ao seminário, pode ser que ele se torne um lugar em que os estudantes acabam indo porque não deram certo em outro lugar. Isso é muito comum acontecer, já ouvi muitas vezes e vi, inclusive, algumas vezes isso acontecendo. Mas o ponto é que se você mantiver um foco numa alta qualidade, você também vai poder requerer dos alunos essa alta qualidade do desenvolvimento pessoal dos seus alunos, do desenvolvimento educacional nas suas notas, no cumprir das demandas acadêmicas e também ministeriais, porque se deve cobrar menos de um aluno que está no seminário. Na verdade, se ele está ali, deveria ser então cobrado por essa razão. Então, isso vai nessa linha. Além disso, temos aí o cultivo de uma atitude de adoração e de devoção espiritual. Então, o seminário não é somente o lugar
de estudar teologia, ele é um lugar de crescer na vida cristã também. Um modelo de currículo e ministério transparente para que as pessoas saibam o que está sendo ensinado claramente ali dentro daquela instituição, não é uma coisa escondida que poucas pessoas podem conhecer, não é esse o caminho. Além disso, nós temos aí também um programa de realizações internas que complemente o programa de estudo do aluno, para que ele também não somente aprenda o que está dentro da sala de aula, mas questões extracurriculares também. Um programa que tenha como propósito culminar na ordenação para o ministério. Então, é uma formação de líderes, pastores, pessoas que vão servir na igreja local. E isso, de fato, pelo que eu conheço do seminário, nunca fui até lá, mas dos que estudaram lá e que eu conheço, falam exatamente isso. É um seminário para formação de pastores, de pessoas que vão servir diretamente no ministério da igreja local e não simplesmente discutir teologia por aí. O ministério de colocação incumbido de dar assistência a cada formando nos primeiros anos do ministério. Então, a ideia de cuidar ali de quem está chegando, do primeiro anista, né? Aquele que está ali chegando para aprender mais, ele precisa ser, digamos assim, cuidado, ele precisa receber uma assistência. Essa carta foi uma carta escrita antes do seminário abrir, certo? Uma carta de visão. E você vai vendo que, se você tiver algum conhecimento sobre o que é o Master's Seminary, por alguém que foi lá, que estudou lá, você vê que isso Deus de fato abençoou para que isso se realizasse. Nós temos aí uma perspectiva positiva, focalizando as certezas bíblicas e a graça de Deus, em vez de dar atenção a teorias ou reações críticas. Isso é bem importante, como eu falei. O seminário não pode ser só o lugar de discutir opiniões. Não estou falando com isso novamente que a gente não vai apresentar algumas posições sobre questões doutrinárias, mas não pode ser o lugar só da discussão, o lugar em que ninguém cresce, todo mundo fica ali só debatendo questões secundárias. Isso não faz o menor sentido. O seminário deve ser o lugar onde as bases da fé são estabelecidas e restabelecidas. Então, além disso, aí nós temos um programa vinculado à capela. Olha como isso é interessante, né? Cuidadosamente estruturado, com vistas a metas espirituais específicas relacionadas com a vida cristã e com o ministério cristão. Isso é muito importante, irmãos. Um seminário, né, uma escola teológica que focalize na espiritualidade dos alunos, no cuidado para saber como os alunos estão, para saber como a vida deles está sendo conduzida na igreja local, de uma certa forma um acompanhamento da liderança da sua igreja local, se ele assim tem um pastor, né, no sentido de se ele não é o pastor da igreja, porque se ele é, ele também precisa de cuidado, ele precisa de um acompanhamento. E esse é um foco ali, como ele apresenta na sua intenção, né, da sua visão para esse novo seminário que haveria de surgir. Isso, de fato, chama muito a nossa atenção. Nós temos também um cultivo de uma visão de amplitude mundial mediante o envolvimento com a evangelização e com as missões. Sabe o que é interessante isso, falar sobre isso? Porque o próprio seminário, né, o The Master's Seminary, ele com o tempo criou o TMAI, que é o The Master's TMAI, né, que é o The Master Academy International, se não me engano. O ponto é mostrar que esse seminário ele tem um foco de criar, de colocar novos polos mundiais na Alemanha, na Rússia, certo? Em outros lugares também, exatamente com esse foco de missões, tá? Então, utilizando a teologia para missões, isso chama muito a nossa atenção, é muito valioso. O ministério que envolva o discipulado da esposa e a família de cada seminarista e o treinamento efetivo quanto às atitudes e habilidades da liderança. Então, você vê que é um seminário focado na igreja local, né? Uma visão de seminário focado na igreja local. Ele quer formar líderes, formar pastores que servem na igreja.
Então, nesse sentido, John MacArthur já viabiliza, e eu acredito que uma carta de intenção como essas, né, uma carta de visão como essa, deveria também ser aquilo que enche a nossa mente com relação a qualquer escola teológica em que a gente queira trabalhar, ou se você está em um lugar que você precisa criar uma escola teológica, um seminário, um instituto bíblico. Bom, são pontos importantíssimos que focalizam no seminário, focalizam na escola de teologia como um lugar focado, ligado à igreja local. Então isso foi a carta de intenções, a carta de visão do The Master's Seminary, e você vê que um comprometimento com isso é aquilo que Deus acabou abençoando demais e tornando tudo isso de uma certa forma realidade aliás, de muitas formas realidade para o The Master's Seminary atualmente. Então, que assim também seja no nosso coração, que é o lugar onde nós queremos ensinar, o que nós queremos estudar. Se nós temos de alguma forma, alguma possibilidade de trazer algo dessa visão para este lugar, que assim seja, que Deus nos abençoe, para que os lugares de treinamento de liderança teológica, seminários, institutos bíblicos, tenham a mesma visão que o The Master's Seminary teve desde o seu início, e que Deus deu graça para que até hoje eles estejam fazendo o mesmo. Então que assim seja, que Deus nos abençoe, e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!